Amém. A graça e a paz do Senhor. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Amém? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 11. A gente vai ler o 32 até o 34 agora. Hebreus 11, do 32 ao 34. Todo mundo achou? Ah, vocês estão espertos, né? Hebreus está um pouquinho antes de Tiago, para quem está na física. Amém? Ele fala assim: quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam as promessas. Fecharam as bocas de leões, apagaram as chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos nas batalhas e fizeram fugir exércitos inteiros. Amém? Amém. Alguém sabe qual que é, e aí é bem conhecido, como que é chamado Hebreus 11 na Bíblia? Hebreus 11 tem um título: Heróis da Fé. Vamos olhar lá na Bíblia, olha lá no comecinho do capítulo, vai ter lá alguns títulos. Quais são? O meu vai estar escrito Grandes Exemplos de Fé, a natureza da fé, exemplos de fé. Algumas, principalmente algumas versões mais antigas, vão estar a galeria dos heróis da fé, ou os heróis da fé. E aí Hebreus 11 ele vai passar o texto todo discorrendo a respeito de grandes homens de Deus. E aí a gente chegou aqui nesse versículo que a gente leu, onde ele parece que ele não fala muito sobre o que as pessoas fizeram, só fala assim: eu ainda ia gastar muito tempo se eu precisasse falar de Gideão, Baraque, Davi, Samuel, os profetas. E como ele ia gastar muito tempo, eu falei, não, então eu vou falar de um deles. E hoje a gente vai falar de um desses heróis da fé. E alguém tem alguma ideia? É um bem conhecido. Não, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Qual? Moisés? Não, a gente vai falar de Gideão. Gideão é um dos grandes nomes da Bíblia. Só que quando a gente pensa em heróis da fé, se eu te falar assim, o que você tem a ver com o herói da fé? A gente vai criando só distâncias, né? E a gente fala assim, tudo que a gente não tem a ver com os heróis da fé, porque a gente fica preso nas coisas que eles fizeram. A gente vai olhar, e a gente vai olhar um pouquinho mais de perto a história de Gideão hoje. A gente vai ver que muitas vezes eles estavam lá em grandes batalhas e conquistaram uma vitória. Ou muitas vezes eles estavam numa grande provação, como no caso de Daniel, que está citado aqui, que fechou a boca dos leões, foi para uma cova dos leões e os leões se mantiveram de boca fechada. Ou pessoas que foram lançadas em fornalha e não foram queimadas pelo fogo. E a gente vai olhando de tudo isso e fala, uau, como que eles são inalcançáveis para a gente. Como que eles estão longe. E só que quando a gente olha a história desses personagens, a gente vai ver que tudo não é tão assim, que a vida não é tão assim. Os heróis não eram tão heróicos, os bonzinhos não eram tão bonzinhos. E eu pensei em escolher esse texto justamente porque a gente está começando durante o ano uma leitura de caminhada bíblica, né? Então a gente está vendo ali personagens do Antigo Testamento, e aí é muito fácil a gente olhar para esses personagens e se encantar com o herói que esses personagens foram. E passar um pano, fazer uma vista grossa para os erros que eles cometeram, para as falhas que eles cometiam, que eram gente como a gente, pessoas como nós. Então, hoje eu queria convidar você a caminhar comigo pela história de Gideão. Um dos principais juízes de Israel, está citado aqui em Hebreus 11, mas a história dele vai estar lá em Juízes 6,
do 6 ao 8. Eu vou pedir para vocês abrir, ainda que a gente não vá ler. A gente não vai ler, mas se você está com uma Bíblia de papel, eu vou pedir para você deixar aberto aí na sua Bíblia, Juízes 6, de 6 a 8. Por quê? Por que eu pedi para vocês abrirem se a gente não vai ler? Porque aqui você vai olhar os títulos, você vai perceber um pouquinho, você vai batendo o olho na Bíblia à medida que eu for falando. Não precisa colocar não. A gente vai olhando, vai percebendo um pouquinho a história, de repente você se distrai, você volta ali no texto, você percebe onde eu estou. Vai ser interessante seguir nesse formato, tá bom? Então, a gente vai começar com a ambientação da história de Gideão, né? Gideão, ele está num período que compreende ali, depois que Josué morre, até Deus eleger e Deus estabelecer um rei para si. E aí Gideão está nesse livro de Juízes, e o livro de Juízes ele tem uma característica. Ele vai mostrar que toda hora o povo fazia alguma coisa que era ruim. Aí Deus mandava algum castigo ou alguma coisa que alertasse o povo que eles estavam fazendo algo de errado. E aí o povo se convertia a partir de um juiz. E aí esse juiz morria e o povo voltava a fazer o que era coisa de errado. Então o juiz está dentro desse ciclo. E aí a história começa quando o povo de Israel novamente faz o que é mal diante dos olhos de Deus. E aí a Bíblia vai falar que Deus permitiu com que o povo passasse por uma grande perdição, um grande problema, uma pseudo-escravidão. Por que eu vou falar que é uma pseudo-escravidão? Porque quando a gente pensa em escravidão, a gente vai pensar em algumas, né? A gente vai pensar na do povo de Israel quando está no Egito, a gente vai pensar na do povo de Israel quando vai para a Babilônia, mas a gente vai ter aqui uma pseudo-escravidão com o povo midianita, que era um povo dos arredores de Israel. Esse povo, ele fazia diferente. O que ele fazia? Ele deixava você trabalhar. Você trabalhava, você plantava, você regava, você cuidava da sua plantação. Na hora que você ia colher, eles vinham lá e saqueavam tudo que Israel tinha plantado. Então, o povo se vê escasso em comida, se vê faminto, se vê desesperado, mas ao mesmo tempo eles tinham plantado. Ao mesmo tempo eles tinham trabalhado o ano inteiro naquela lavoura, e ainda assim, eles estavam nessa situação. Todas as vezes que chegava a época de colheita, o povo de Midian vinha, invadia o povo de Israel, saqueava todas as plantações e recomeçava esse ciclo. E isso aconteceu por 7 anos. E aqui eu acho que cabem 2 parênteses que é muito importante. E o primeiro é que a gente sabe, e eu quero deixar mais reafirmado com você, nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é por culpa de algum pecado específico. Porque às vezes a gente tá na vida, e na vida às vezes a gente vai ficar doente, às vezes a gente vai ter problemas, às vezes a gente vai ter problemas de ordem financeira, problemas de ordem emocional, que não são necessariamente relacionados a um pecado. Mas aqui nessa história, todos os problemas que o povo estava colhendo, que na verdade o povo não estava colhendo, né, como a gente percebeu, eram relacionados ao seu pecado. E aí o texto vai falar que precisou passar 7 anos para o povo clamar a Deus. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que povo cabeça dura, né? Porque o primeiro ano deu ruim, segundo ano deu ruim, terceiro ano deu ruim. Precisou repetir esse ciclo 7 vezes para eles entenderem, pararem para pensar e falar assim, acho que a gente está fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus. Acho que a gente está fazendo alguma coisa que com a qual Deus está irritado, vamos usar essa palavra com a gente. E depois de 7 anos de um povo que não clamava a Deus, a Bíblia vai falar que o povo começou a clamar para que Deus restaurasse a sorte deles. Aí a gente vê o primeiro ponto da bondade de Deus, porque se é comigo, eu esperava 7 anos para responder.
Você esperou 7 anos para pedir? Agora toma mais 7 anos até eu responder. Mas a Bíblia vai falar que quando o povo clamou a Deus, Deus de pronto ouviu. E aí aparece uma característica muito importante do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus libertador. Ele se preocupa em nos tirar das escravidões. Ele se preocupa em tirar o povo dele da escravidão. Porque o nosso Deus é um Deus de liberdade. Ele é um Deus onde habita a perfeita liberdade. Então quando o povo chegou para ele e falou assim: Deus, a gente só tem o Senhor. Como no texto que o Harrison leu aqui na liturgia, na confissão. Deus, perdoa os nossos pecados, porque nós clamamos a Ti todos os dias. Deus, nós só temos o Senhor. Deus vai lá e responde. E aí quando Deus responde, Ele manda um anjo que aparece lá para Gideão. E aí a gente vai pensar, não, Deus está no meio de uma situação de guerra. Então Deus vai chamar uma pessoa para liderar o povo, para vencer a batalha. Quem que eu chamaria? Eu chamaria o Rambo. Eu chamaria aquele guerreiro corajoso, aquele cara que falasse assim, batesse no peito e falasse: deixa comigo que eu vou lá e eu vou arrancar a cabeça deles. Deus escolheu Gideão. E como que Gideão estava? Gideão estava escondido, malhando trigo num lagar. E aí a gente vai falar assim, mas o que é malhar trigo num lagar? O que é debulhar trigo num lagar? O trigo, quando ele é plantado, ele precisa ser debulhado depois para poder virar farinha. O que é? A gente tira a palha, mexe lá, aperta para as farinhas, para os grãos caírem e a palha ser retirada. E isso não era feito num lagar. Um lagar era feito a pisa das uvas. Só que o que acontece? As uvas têm um período de colheita. E esse período de colheita está ali mais ou menos entre abril e junho. Então, quando é época de colheita de uva, o que os midianitas faziam? Iam lá para os lagares, invadiam e pegavam todas as uvas. Só que o trigo ele tem outro período. O trigo vai estar lá entre setembro, a partir de agosto até mais ou menos outubro vai estar o período de colheita de trigo em Israel. Então, onde que o povo de Midian estava procurando coisas para saquear? Nos campos de trigo. Então o Gideão está escondido no aparentemente lugar errado. Ele está fazendo o que ele precisa fazer para sobreviver, porque se ele estivesse no lugar certo, o povo ia chegar, ia saquear ele ia perder tudo. Então ele escolhe se esconder desse povo e vai lá e começa a debulhar trigo no lagar. E aí o que acontece? No meio disso, o Deus aparece através de um anjo para ele e fala assim: ah, guerreiro corajoso, Deus é contigo, você vai libertar meu povo. Aí Gideão dá uma das respostas que eu acho uma das mais legais assim, de alguém que quer fugir. Ele fala assim: eu? Não dá. De todas as tribos, a minha tribo é meia tribo, porque eu sou de Manassés, e Manassés era meia tribo com Efraim. Manassés é a tribo pequenininha, é a tribo de quem ninguém espera nada. E de todas as famílias que compõem essa tribo, a minha família é a menor. Ninguém já espera nada da tribo, muito menos da minha família. E de todo mundo que tem na minha família, eu sou o menor. Com certeza essa não é a resposta de um guerreiro corajoso. Nenhum guerreiro valente responderia isso. Mas Deus chamou Gideão de guerreiro corajoso. E esse encontro com Deus despertou Gideão para que de repente era hora de parar de se enxergar como ele sempre se enxergou e começar a se enxergar como Deus o enxergava. Afinal, se Deus disse para ele que ele era um guerreiro corajoso, qual que era a postura que ele tinha que ter? Ser um guerreiro corajoso. Porque Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Não importa como você se olha, não importa como você se enxerga, o que importa é como Deus te enxerga. E diante do jeito que Deus te enxerga, não importa como você se enxerga, nem como o outro te enxerga. Não importa se aparentemente a gente é só mais um dos improváveis. A gente é quem Deus falou que a gente é. E
E ao perceber isso, Gideão começa a mudar a sua postura. Ele já não começa mais a ser o menino medroso que estava lá malhando trigo no lagar. Pelo contrário, a Bíblia vai falar que no primeiro momento, aquele lugar que antes era um esconderijo, ali ele levanta um altar. E nesse altar ele dá um nome, porque era muito comum no Antigo Testamento. Os altares recebiam nomes de acordo com a situação pela qual o encontro aconteceu. E o nome desse encontro foi Javé Shalom, que significa Jeová ou Deus de paz. Deus é paz. Mas olha que loucura, Deus está chamando ele para começar uma guerra. Mas ainda assim o coração dele agora se encontrava em paz. Porque encontrar com Deus é saber que Ele é a paz. E aí Deus chama ele e a gente pensa, beleza, Deus chamou Gideão, o que vai acontecer agora? Agora vai acontecer a batalha. Só que a história continua. E aí a gente vai ver ainda dentro do capítulo 6, vai ver que Deus fala para ele, antes de você começar qualquer coisa, eu tenho uma missão para você. Você vai derrubar o altar de Baal, que está lá na sua cidade. E aí a gente começa a entender o que a Bíblia está falando quando fala que Israel fez o que parecia mal, o que era mal diante dos olhos de Deus. Israel, a terra sagrada, até hoje é reconhecida e é chamada de a Terra Santa, colocou no meio de uma cidade um altar para Baal. E é muito interessante porque Baal é o Deus da chuva, é o Deus da prosperidade, da fertilidade, é o Deus da colheita. E Israel planta. Israel não está em seca. Israel colhe. Mas ainda assim Israel está com fome. Ainda assim as necessidades de Israel não são resolvidas. E Deus começa a história falando assim, eu vou libertar meu povo, mas antes de libertar dos midianitas, eu vou libertar meu povo da escravidão, da escravidão da infidelidade, da escravidão da imoralidade. O povo precisa entender que sobre Israel só pode haver um Deus. Então você vai lá e você vai derrubar o altar de Baal. Antes de começar qualquer reforma militar, Deus faz uma ordem para Gideão. Tira do povo a idolatria. Tira do seu coração a idolatria. E aí eu fiquei pensando, porque Baal é uma referência que a gente ouve muito na Bíblia. E a gente logo, quando a gente pensa em Baal, a gente pensa em idolatria, porque afinal Baal é um outro Deus. Só que na nossa vida diária a gente tem tantos outros ídolos. Na nossa vida a gente tem tantas outras coisas que podem nos satisfazer, nos assegurar, nos dar segurança que não a Deus. Na nossa vida diária, às vezes a gente coloca a nossa confiança no nosso trabalho, na necessidade da faculdade, ou porque os nossos filhos precisam ter uma faculdade, ou porque a gente precisa ter uma faculdade, ou porque a gente precisa se garantir na gente mesmo, a gente precisa se bastar na gente mesmo, ou a gente precisa se divertir, e a gente vai colocando outras coisas que parecem inofensivas, mas vão tomando um lugar que não devia ser no nosso coração. O problema não está em trabalhar, o problema não está em ter uma faculdade, o problema não está em estudar, o problema não está em querer se divertir, o problema não está em querer ser feliz, mas o problema é a gente colocar tudo isso como o que a gente precisa, como a nossa necessidade última, como o ponto final da nossa vida. E aí a gente começa a relativizar tudo por isso. Afinal, amanhã eu tenho que trabalhar. Então eu não posso fazer nada que Deus me pediu para fazer hoje, porque eu preciso descansar. Senão eu vou estar cansado amanhã e não vou trabalhar tão bem. Ou tantas outras coisas, eu sei das minhas. Eu tenho certeza que você sabe das suas. Coisas que diariamente a gente vai colocando diante de Deus e falando assim, Deus, isso aqui é só um amontoadinho. É só um montezinho, é só um montezinho.
Esses montezinhos têm nome. São altares que a gente constrói na nossa vida. E aí a gente vai ver que Deus se move para libertar o povo. Mas a primeira coisa que Ele começa a libertar é dos altares errados. É preciso derrubar os altares que a gente construiu errado na nossa vida. Não basta só a gente falar que se arrependeu, não basta só a gente chorar num culto, não basta só a gente se arrepiar num momento de louvor. É preciso espontaneamente ir lá e falar assim: Deus, eu vou derrubar esses altares que estão no meu coração, que não são altares do Deus vivo, que não são altares que glorificam o teu nome. O primeiro passo para a libertação de Israel não foi vencer nenhuma batalha externa, mas foi derrubar os altares que não deveriam estar ali. Antes de qualquer situação, Deus se preocupa em mudar os nossos corações. Porque se a gente tiver com o coração no lugar certo, nenhuma situação vai abalar a gente. Agora, se o nosso coração estiver no lugar errado, não importa a situação, a gente nunca vai estar feliz. Então Deus vem mostrando para a nossa história, e durante essa história, a necessidade de que é preciso a gente se levantar e derrubar os nossos altares. E a história de Gideão continua. Gideão termina de construir, de derrubar o altar. Ele ergue um altar a Deus. A partir desse momento, os vizinhos dele, o pessoal que não estava entendendo o que ele estava fazendo, começou até mudou o nome dele, começou a chamar ele de Jerubaal. Jerubaal significa inimigo de Baal. Ele pegou a fama mesmo, foi no hype e falou: não, Baal aqui não vai ficar de pé não. E aí ele começa a convocar o exército. Só que antes disso, ele pede um sinal. E aí eu acho muito interessante, porque a Bíblia vai falar que Deus tinha se encontrado com Gideão. Gideão tinha entendido que era Deus, porque ele percebeu que ele estava falando com Deus, ele entendeu que era um anjo de Deus. Ele entendeu o que Deus tinha chamado ele para fazer. E no meio de tudo isso, Gideão vai lá e fala assim: não, Deus, mas eu preciso de um sinal. E na verdade a gente vai ver na história que foram 2 sinais. Ele fala assim: não, Deus, faz assim, se quando eu dormir agora e acordar, a lã estiver seca e todo o campo estiver molhado, eu vou saber que o Senhor está comigo. Aí ele dorme, aí a lã está seca, o campo molhado. Aí ele olha e fala assim: não, peraí, Deus, não fica bravo comigo não, mais um sinal. Agora se a lã estiver molhada e o campo estiver seco, aí eu vou saber que o Senhor está comigo. Aí ele dorme, ele acorda, a lã está molhada, o campo está seco. E aí ele não tem muita escolha. Mas o que me chama a atenção é que Deus em momento nenhum se importa de ser provado por Gideão. Em momento nenhum Deus o critica Gideão e fala assim: cadê sua fé? Você não viu que fui eu que falei com você? Não, Gideão pediu um sinal, Deus foi lá e deu. Não teve réplica da parte de Deus, não teve repreensão, não teve nada, porque Deus não se importa. Porque Deus sabe uma verdade que a gente não entende às vezes. Porque o que a gente pensa que a fé é uma coisa que está aqui, ó, na nossa cabeça, no máximo no nosso coração, que se fala sobre as certezas que a gente tem, aí a gente fala assim: não, onde tem fé não pode ter dúvida. Mas a fé é o jeito que a gente se posiciona, o jeito que a gente age, o jeito que a gente enfrenta a vida, mesmo em frente às dúvidas, mesmo em frente às dificuldades, mesmo em frente aos medos. Fé não é o jeito que a gente pensa, mas é o jeito que a gente vive. Gideão entristeceria muito mais a Deus se na cabeça dele ele tivesse certeza que Deus chamou ele, mas ele só fugisse. Deus não se importa em que você fale com ele, fale: Deus, isso aqui eu não entendo, isso aqui eu não consigo acreditar, isso aqui eu não consigo conceber na minha cabeça, não faz sentido para mim. Ele não se importa. Mas o que importa é como que eu vou me lidar com as dificuldades da minha vida, como eu vou lidar com o meu dia a dia, como que a minha vida vai manifestar em quem eu creio. É diante das nossas dores, é diante das nossas lutas, é diante dos dilemas da vida que a fé floresce no nosso coração,
Que a fé que está no nosso coração e na nossa mente tem espaço para agir e vir para o mundo real. Deus é um Deus que não é um Deus do mundo espiritual. Deus é um Deus do mundo espiritual, mas é um Deus do mundo real. A nossa fé precisa encontrar lugar no mundo real. A gente precisa se posicionar, ainda que a gente tenha medo, ainda que a gente esteja triste, ainda que a gente esteja sofrendo. A gente precisa se posicionar. Deus, a gente está falando que Deus chama, e toda essa história é uma história de libertação. Deus chama Gideão e liberta ele do altar, dos altares errados. Agora Deus mostra para Gideão que ele precisa se libertar, até mesmo de ser governado pelas suas próprias emoções e pelos seus próprios sentimentos. Porque se a gente é guiado pela nossa vontade, só pela nossa vontade, só pelos nossos sentimentos, só pelas nossas certezas, a verdade é que a gente ainda é escravo da gente mesmo. A fé não rejeita a dúvida, pelo contrário, Deus acolhe as dúvidas e trata elas no nosso coração. E aí a gente continua a história e a gente vai seguindo. Agora chegou o ápice da história. O ápice da história é a batalha. E aí a gente pensa, Midian oprimia Israel. Midian devia ter um exército enorme para poder, deixar Israel tão apavorado. E mais ou menos a gente deve pensar em torno de 135 mil soldados. E aí Gideão, a muitas custas, consegue juntar 32 mil soldados. 32 contra 132, vai dar uma batalha ali, ó. Cada soldado matar 4, já dá bom. Só que aí tem um problema, Deus conhece o coração de Israel. E Deus sabe que se Israel vencer desse jeito, Israel vai falar assim, ah não, essa batalha a gente venceu na nossa mão, essa batalha a gente venceu com a nossa força. Aí Deus fala assim, agora é minha vez, Gideão, eu que vou pedir uns negócios para você. Ele fala assim, Gideão, manda todo mundo que está com medo embora. Aí Gideão manda todo mundo, assim, gente, quem está com medo de enfrentar 4 vezes o nosso número de soldados? Aí 22 mil soldados levantam a mão. Aí Gideão fala, então beleza, pode ir para casa, deixa a comida aí, mas pode ir para casa. Aí Deus olha assim e fala, sobrou 10 mil. 10 mil é 14 soldados para cada um. É difícil. Mas ainda Israel vai falar, vão se gabar mais, vão falar assim, a gente foi muito heróico, a gente foi muito bravo mesmo. Deus fala assim, não, ainda não tá bom, Gideão. Faz o seguinte, manda eles beber água, e aí você vai olhar como eles bebem água. E aí vai ter muita conversa sobre por que Deus escolheu uns e não escolheu outros. Mas na minha cabeça a equação é simples. Deus queria um número menor. Se mais gente tivesse ido do outro jeito, Deus ia falar o contrário. Mas Deus escolheu, Gideão falou assim, agora quem bebeu água baixando igual um cachorro pode ir embora. Quem levou a água até a boca fica. E aí ficou 300. Isso mesmo, não é 3 mil, é 300 soldados. E aí a gente tem 300 soldados contra 135 mil. E aí eu não fiz as contas, depois vocês fazem a conta, mas é muita gente. É uma vitória que é impossível para qualquer mão humana. Nenhum soldado, nenhuma história. E aí a gente vai ver alguns ecos dessas histórias, né? A gente tem os 300 de Esparta, mas nenhuma vitória seria possível com um exército de 300 pessoas contra 135 mil pessoas. E aí Deus fala, agora está na hora. Por que Deus diminuiu tanto isso? Porque Ele não queria que o povo caísse em outra armadilha, de se libertar de uma escravidão de Baal, e agora ser escravo de um exército, de garantir um exército poderoso. Deus não queria trocar uma escravidão pela outra, pelo contrário, Ele falou assim, meu povo precisa saber que fui eu que fiz. E aí a gente vai ver a história da batalha, é absolutamente milagrosa. O povo só grita, e com um grito de 300 soldados, os outros soldados inimigos se matam entre eles mesmos. E eles se destroem, e outros fogem, e Gideão persegue, e ele termina de perseguir, ele mata, ele consegue tudo que
Tipo, tudo que Deus chamou, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou para ele que ele ia fazer, Deus cumpriu. Gideão fez e participou disso. E aí a gente vai, e a história continua. E aí a gente vai para um problema. Deus chamou Gideão para quê? Para libertar o povo. O povo estava liberto. Gideão precisava fazer mais o quê? Deus chamou Gideão para libertar o povo estava liberto. Gideão não precisava fazer mais nada. Era hora dele se encolher a sua insignificância e voltar para a vida normal dele. Mas aí ele faz algo que está errado. Ele vira assim e fala assim: não, fazer o seguinte. O povo chega assim e fala: não, Gideão, vem reinar sobre nós, seus filhos, você vai ser o primeiro rei de Israel. Gideão fala: não fui eu que ganhei, não, foi Deus. Legal essa resposta. Vírgula. Mas vamos fazer assim. Vocês me dão as argolas de ouro que vocês pegaram como despojo. E aí, com essas argolas de ouro, que deu aproximadamente 22 quilos de ouro, bastante ouro, Gideão constrói para ele, manda fazer para ele um colete sacerdotal. Em que hora da história Gideão foi chamado para ser sacerdote? Nenhum. Em que hora da história Deus mandou ele pegar algum despojo do povo? Nenhum. Só que Gideão, ainda que envolvido em uma roupa de humildade, já tinha deixado seu coração se engrandecer. Ao olhar para a história, ele já pensou e falou assim: não, eu mereço alguma coisa, afinal eu sou o personagem central dessa história. Eu fui o grande general. E aí a gente vai ver que o texto vai falar que esse colete sacerdotal foi para Gideão uma armadilha. E não só para Gideão, para todo Israel, uma armadilha, porque o povo já queria começar a adorar lá onde Gideão estava. O povo já começou a querer se corromper. E esse nunca foi o chamado de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso. E a gente tem a capacidade de transformar até bênçãos em armadilhas. Às vezes aquilo que Deus deu pra gente, que era pra gente ser olhado e visto como abençoado, se torna pra gente ou pra outras pessoas armadilhas que podem custar muito caro. Que podem custar, como na história de Israel, de Gideão, né, a gente vai ver depois, a história dele acaba no 8, mas vai até o 10, né, a história da família. A gente vai ver que um filho manda matar todos os outros irmãos, por causa de um legado que Gideão não precisava carregar, por causa de uma coisa que Gideão não precisava fazer. Nosso coração é enganoso demais, e eu quase todas as vezes que eu prego, e quando eu estou escrevendo, eu falo: mas isso aqui eu já falei. No meio da hora que eu estou escrevendo, eu falo: isso aqui eu já falei. Eu falei: mas vou falar de novo. A gente tem a incrível capacidade de achar que porque a gente olha a nossa história a partir dos nossos olhos, a gente é protagonista dessa história. A gente é participante de uma história onde Deus está construindo a salvação do mundo. E se em algum momento eu olho para o que Deus fez comigo e falo assim: isso aqui é coisa de protagonista, eu estou falando assim: essa bênção aqui é só mais uma armadilha. A gente não pode pensar que as bênçãos que Deus nos dá são armadilhas, ou deixar que elas sejam armadilhas para a gente. E aí agora a gente vai voltar lá para Hebreus. E agora eu vou pedir para vocês abrirem, sim. A gente vai ler Hebreus 11 ainda, o que a gente estava lendo, do 39 até o 12:2. São 4 versículos. Vai falar assim: todos eles obtiveram aprovação por causa da fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, porque Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição.
Por isso, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos a perseverança da corrida que nos foi proposta, mantendo os olhos firmes em Cristo Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Quando a gente vai lendo Hebreus 11, e é um desafio, eu convido você, a hora que você tiver um pouquinho de tempo, lê Hebreus 11, é um texto magnífico, mas a gente fica tão admirado pelas histórias, fica tão envolto nessas histórias, que a gente não percebe que o texto não acaba em Hebreus 11, o texto continua para Hebreus 12, e aí é os óbvios que precisam ser ditos, né? O texto não tem o fim nos próprios heróis, mas o texto vai falar assim: todos esses heróis são uma grande nuvem de testemunha, que viveram não mais do que algo incompleto, porque o que era perfeito é Cristo Jesus, é Ele quem aperfeiçoa a nossa fé. A gente precisa entender que a gente não é feito para comparar sobre as vitórias, sabe? Quando a Bíblia vai falar sobre os heróis da fé, ela não quer falar assim, ó, esses aqui eram santos, homens grandes, pessoas que você nunca vai chegar a ser. O texto está falando o contrário. Ele vai falar, todas essas pessoas são testemunhas de algo que na época deles era incompleto, mas na nossa é revelado plenamente. Jesus Cristo. E aí eu coloquei o título desse sermão como até os heróis precisam de um herói. Porque a gente vai olhar e Gideão, que foi o exemplo que a gente usou, é um de qualquer outro que você vai ler durante o ano, quando você estiver fazendo sua leitura bíblica. Você vai ler qualquer herói que você lê, qualquer personagem que você olhar e falar, esse herói, ele não conseguiu ser completo, ele não conseguiu ser pleno. Ele não conseguia nem salvar a si mesmo, porque a Bíblia não faz questão nenhuma de esconder as falhas, as fraquezas, os defeitos, os medos, que todos eles tinham. Jesus é o único que nunca precisou de um herói. Ele nunca precisou que ninguém salvasse o coração dele de outros ídolos, porque ele nunca teve outro ídolo no coração dele. Ele nunca precisou que ninguém resgatasse ele, porque ele mesmo se entregou. Ele mesmo se entregou para resgatar a todos. Jesus é o grande herói da história. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter isso em vista sempre. É Jesus que move todas as histórias, é Jesus que é o grande herói, é Ele que precisa terminar sendo adorado, é Ele que precisa terminar sendo exaltado. Porque senão eu vou olhar para os heróis e vou ver os grandes feitos, e vou olhar para a minha vida e vou ver que a minha vida é medíocre. Porque a minha vida é medíocre. Eu não sei a sua, mas a minha é medíocre. Tantas vezes eu luto contra as minhas vontades, contra as minhas falhas, contra os meus medos, e tantas vezes eu perco essa luta. A minha vida é medíocre, mas eu posso olhar para Jesus e entregar para Ele a minha mediocridade, porque Ele nunca esperou de mim perfeição. Ele nunca esperou de mim nada além do meu coração, para que Ele possa trabalhar e aperfeiçoar a nossa fé, para que Ele possa aperfeiçoar a fé no nosso coração. É muito importante isso, porque a gente está falando que a fé não é só o que a gente pensa, não é só o que a gente sente no nosso coração, mas é a forma que a gente age. Então é Ele que vai aperfeiçoando, e aí às vezes eu vou vendo pedras e tropeços na minha vida que eu sempre caí. E aí eu percebo que essa pedra já não me alcança mais, que esse tropeço já não me faz mais cair, que essa coisa que antes me dava tanta vontade já não tem tanto efeito sobre mim, porque é Ele que está aperfeiçoando a fé no meu coração. É Ele que está falando assim, filho, você é outra coisa. Ele nos liberta dos nossos inimigos externos, mas Ele nos liberta dos nossos altares internos, das coisas que a gente tem dentro do nosso coração. É só a cruz de Cristo que pode sepultar com Ele a nossa vida falha, nossos erros. Não precisa a gente ficar lendo a Bíblia pensando que a gente precisa ser exatamente como esses heróis, porque quando a gente fala que a gente quer ser exatamente como eles, a gente vai perceber hoje que todos eles falharam,
todos eles caíram. Ninguém se manteve. Mas os nossos olhos precisam estar em Jesus, de quem todos esses heróis testemunham e apontam. É Ele, é sobre Ele. Que os nossos olhos estejam firmes em Cristo, que a nossa fé esteja firme em Cristo, e que todos os dias seja aperfeiçoada por Ele, pela ação dEle. Amém? Amém. Queria te convidar a orar, queria pedir para você se levantar, a gente ter uma palavra de oração. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque a sua palavra nos encontra independente do lugar onde nós estamos. Talvez ao olhar para os nossos corações hoje a gente encontre na gente a mesma situação que Gideão antes de te encontrar, aterrorizado, com medo. Ou talvez, Senhor, a gente encontre no nosso coração altares que não deviam estar lá. Talvez a gente encontre no nosso coração a segurança na nossa própria força. Talvez a gente encontre no nosso coração armadilhas no lugar daquilo que o Senhor nos deu como bênção. Pai, em nome de Jesus nós pedimos. Não importa, Senhor, como está o nosso coração nessa noite. Não importa em qual lugar está. Mas o que importa é que o Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor pode transformar a nossa vida, o Senhor pode fazer a gente viver como participante, Senhor, da expansão da sua história no mundo, como participante da expansão da sua história nas nossas famílias, como participante da sua história e do seu reino, no nosso meio, no nosso trabalho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire de nós, Pai. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos complete, que o Senhor nos aperfeiçoe para a sua honra e para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a gente pode sentar?